Olá, boa noite para você. Estou aqui também no TBC Esporte. A gente já começa abraçando a audiência em conjunto da TV Alegro, também da Rádio Brasil Central AM 1270, da Rádio Brasil Central FM 90,1. E lembrando que você também pode seguir o TBC Esporte e a TV Brasil Central nas redes sociais. A gente vai colocar na tela para você ficar antenado e sempre que puder, dá uma curtida lá pra gente no YouTube, no Facebook, segue a gente no Instagram, no Twitter, tem todas as plataformas digitais disponíveis para você, tá? Lembrando também do nosso WhatsApp, 992298580, para você já interagir nessa sexta-feira que tem muita coisa boa. E a gente já começa falando boa noite para os meninos, nosso timaço de comentaristas está aqui hoje. Bem-vindo, Rupert! Olá, Thaís, aquele abraço para você, para o Evandro Gomes, para o Vitor Monteiro e a você que está em casa. Vai nos dar o prazer da audiência até às 8 da noite. Boa noite, Evandro Gomes, bem-vindo. Oi, Thaís, boa noite. Depois desse vozeirão do Henrique aí, a gente fica com uma voz pequenininha, né? Grande cantor, maravilha, gostei. Falou que torce para o Flamengo, aqui ele torce para um time, mas não quis falar. Deve ser o Palmas lá no Tocantins também. Mas estamos aí, vamos falar de futebol. Boa noite, Rupert, Vitor, e aguardar que vem por aí. Boa noite, Vitor Monteiro, bem-vindo. Boa noite, Thaís Freitas, Evandro, Rupert, ótima noite, em especial para você que nos acompanha em mais uma edição do TBC Esporte. E tem muita coisa hoje, né, Thaís? A expectativa para os times goianos entrando em campo no final de semana que promete ser muito agitado. E tem também novidade na semana que vem com competição de vôlei aqui em Goiânia. Tá certo, e a gente abre essa edição de hoje falando do Goiás. A equipe esmeraldina já se prepara para enfrentar no domingo no estádio Alê Pinheiro a equipe do Vasco. O time do Goiás está sem vencer há 8 jogos e apresentou uma novidade para o meio-campo na tarde dessa sexta-feira. É o Gustavo Blanco, jogador de 26 anos que veio emprestado do Atlético Mineiro, e ele chegou já falando das condições de jogo. Olha só. Eu sou um volante, segundo volante, que jogo também de primeiro, se precisar, mas minha característica principal é jogar de segundo volante, é área a área, né? Aquele volante que defende, que ataca. E, assim, o que a torcida pode esperar de mim é muita dedicação. Eu sou um cara que sempre me entreguei muito nos jogos e eu tenho certeza que vou contribuir com o Goiás. E para domingo, isso aí depende da comissão técnica. Como você disse, a gente vive numa situação muito complicada. Então, cada jogo para a gente hoje realmente é uma final e a gente tem que pensar sempre no próximo jogo. Então, essa semana a gente se preparou bem para enfrentar o Vasco. O Anderson teve uma semana cheia, então a gente fez vários trabalhos pensando no Vasco, porque é o jogo que a gente precisa ganhar, é uma final para a gente. Então, assim, eu acho que a semana foi muito boa, eu acho que a gente vai bem preparado para enfrentar o Vasco e eu acho que a gente tem tudo para sair com os 3 pontos. Tá aí, o novo jogador do Goiás já está treinando no clube já há algumas semanas, foi oficialmente apresentado hoje devido à documentação, né, que saiu só ontem no BID. Gustavo Blanco deve ganhar já uma chance nessa equipe? Bom, eu não sei qual é o estado físico dele, né, que estava sem jogar, mas a gente observando bem o time do Goiás, tem vários jogadores aí para tentar melhorar o rendimento dentro de campo. Tem o Blanco, tem o Chico, tem o Eduardo que está chegando, tem mais quem que ainda não estou? Salazar. Então tem vários jogadores ainda aí para o Anderson Moreira encaixar na equipe do Goiás. E é por isso que eu falo sempre que não adianta ficar cobrando tudo do treinador, porque o Anderson ainda não ganhou um jogo com o Goiás. Mas observem que a cada semana tem uma novidade no time do Goiás. E o jogador que chega, evidentemente que ele não vai poder apresentar tudo que ele é capaz de apresentar num jogo no momento de pressão. Está numa última colocação do campeonato, a chamada lanterna, é o que eu digo sempre, aquele areia movediça. Quanto mais você tenta sair, mais afunda. Então é preciso muita tranquilidade, cabeça, né, para poder tirar o Goiás desse momento. Rupert, explicando assim, para o telespectador entender, Gustavo Blanco estava parado porque ele sofreu uma lesão, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho durante aquela parada para a Copa do Mundo em 2018. Quando ele foi liberado para voltar a jogar, ele rompeu o mesmo ligamento, ele precisou fazer uma nova cirurgia. Depois de recuperar do joelho, ele sofreu uma lesão muscular no quadril. Então, agora que ele está completamente recuperado, voltando a treinar para entrar em condição de jogo. Olha que situação que o Goiás está entrando, gente.
O jogador não atua desde 2018, vem de sucessivas lesões. Aí, o que você vai poder cobrar do treinador? O que você vai poder cobrar do próprio jogador, que não joga desde 2018? Olha, eu não lembro, na história do Goiás, de uma coisa desse feito, de uma situação desta aí. O Evandro está aqui, ele lembra do Goiás desde os áureos tempos de 73, quando a decisão lá, Vila Goiás, acabou a energia no Olímpico. Esse jogo aí marcou a história do grande clássico do futebol goiano. Evandro, você já viu uma situação dessa? O Goiás pegar um jogador que não joga há mais de 2 anos e botar ele no time por necessidade? Não tem cabimento. Esse veio sem custo. Não tem cabimento. Ô, Rupert, mas dá para o Goiás trazer jogador que está jogando, que está bem pela janela, está no meio do campeonato. Série A, os grandes atletas todos já disputaram 7 jogos, não podem defender outro clube mais. Agora é buscar quem não está jogando mesmo. O que o Goiás fez ontem no jogo com o Flamengo, no Sub-20, Vitor? Venceu e bem. De lá não dá para tirar alguma coisa para ajudar o próprio Goiás? O Goiás já fez isso no passado, foi bem e negociou jogadores, fez dinheiro para o próprio clube. Não dá para fazer isso de novo? Dá, mas inclusive já aproveita alguns atletas, como o Figueira, só que também não dá para colocar só a molecada na fogueira, né? Exatamente por esse momento. Aí o garoto vai mal e já queima o garoto, que aí todo mundo vai bater, o garoto pode sentir mais e já perde o garoto nesse momento, não é? A gente está nessa discussão aqui em função do Blanco. Mas é um jogador, como disse a Thaís, ele está recuperado de todas as lesões. Ele é um jogador que, quando atuou pelo Atlético Mineiro, ele atuou bem. Era uma das esperanças do time do Atlético Mineiro. Então, a gente tem que esperar o jogador estrear, esperar 1, 2, 3 jogos, para poder fazer uma avaliação melhor em relação à condição, às condições físicas e técnicas dele. Ô, Evandro, mas o Goiás, o tempo dele agora não é de esperar 1, 2, 3 jogos. A situação do Goiás não é para isso. Qualquer jogador que você colocar no time do Goiás, seja da base, ele vai ter dificuldades para jogar. Pelo momento que o time vive. Pressão, né? Pois é, a pressão é muito grande. E se você coloca os meninos da base, 2, 3, 4, pior. Porque de repente você pode perder esses meninos que amanhã serão a salvação do Goiás. Exatamente. Vitor, você acredita que deve haver mudanças em alguma posição nessa equipe para a partida de domingo? Eu acredito que sim, Thaís. Especialmente o Rafael Moura, né, que estourou nessa semana a questão do áudio, acredito que vai acontecer mudança no ataque, com a entrada do Fernandão, porque não é o que acontecia antes, que não tinha alternativa. Porque tinha o Lucão, mas o Lucão não fazia parte dos planos, não estava sendo aproveitado nem pelo Thiago Largue, nem pelo Enderson desde sua chegada. Ele está no DM, né? Ele Então, agora que está na transição. E também tem essa questão, mas de toda forma o Lucão já estava encostado. O Lucão não estava sendo aproveitado na equipe Esmeraldina, o Lucão do break, né? Como começaram a o chamar. Mas acredito que pode ir com o Fernandão, pode ser uma alternativa, até por conta desse desgaste, que foi o vazamento do áudio do Rafael Moura nesta semana. Acredito que dá para fazer algumas mexidas. O Chico também já pode estrear para tentar arrumar um pouquinho essa defesa do Goiás, que é muito visada e é muito vulnerável em quase todos os jogos. Rupert, qual a sua expectativa para essa partida de domingo? Vai ser um jogo que o Goiás vai passar maus bocados, porque o Vasco vem com alguns reforços, vem com algumas novidades, e o Goiás vai ter que fazer de tudo para mudar a situação dele. Porque se a partir de domingo, depois do jogo, dependendo do placar, aí você já pode arrumar a mala, você que já liberou, Goiás, 20 jogadores, pode liberar o resto e deixar a meninada jogando. Eu não sabia, gente. O Goiás já liberou 20. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Qual o tamanho do peso dessa partida para o Enderson Moreira? Esse é um jogo fundamental, como serão outros a partir de agora, né? Porque na situação que o Goiás está, e esse jogo com o Vasco da Gama é o jogo também, aquele tipo daquele jogo, o Goiás tem que ganhar de qualquer um que aparecer pela frente. Tem time para isso? Talvez não. Mas uma vitória contra o Vasco diminui a diferença entre os dois. Se o Goiás perder, o Vasco dispara em relação ao Goiás, o Vasco que hoje abre uma zona de rebaixamento. Então é aquele jogo importante que você pensa, mas ganhar do Vasco é a mesma coisa que ganhar do Flamengo. Não. Qualquer vitória para o Goiás nesse momento é importante. Convenhamos,
Você ganhar do Vasco nesse instante, com o Vasco numa zona de rebaixamento, né? Vem de treinador novo, está aí um treinador português que chegou agora, tem um jogador novo para estrear, pode estar motivado por isso tudo, mas é aquele jogo que tem que ganhar. Sabe por quê? Você ganha de um grande, mesmo estando numa zona de rebaixamento, o Vasco é grande. Mesmo estando mal nos últimos jogos, o Vasco é grande. E uma vitória diante do Vasco eleva o moral dos jogadores do Goiás. Concorda, Vitor? Concordo. E tem que ir com tudo, encarar como uma decisão. Apesar do Goiás ter 2 jogos a menos, é o último jogo do primeiro turno, então é fundamental que o Goiás consiga se impor, ir para cima e conseguir vencer o Vasco. Pela tradição do Vasco, por mais que o Vasco não seja o grande time de outrora, o Goiás precisa vencer para ganhar moral, para acabar com esse incômodo jejum que está muito longo, sem o time conseguir vencer e desencantar sob o comando do Enderson Moreira, para quem sabe conseguir a arrancada no segundo turno que todos nós esperamos. Ô Rupert, o que você espera de diferente desse Goiás para domingo? Para encerrar o assunto Goiás. Eu espero o Goiás com um time ali no meio campo, sabendo jogar, o técnico Enderson Moreira largar dessa bobagem de ficar preservando o jogador, mexer nesse ataque dele, que não faz gol, nesse ataque dele que não resolve nada, e arrumar o time do Goiás. Arrumar uma maneira do Goiás começar a vencer jogos, porque senão daqui a pouco a situação vai ficar muito pior, e pior financeiramente para o Goiás. E o segundo tema do programa hoje é o Atlético Goianiense. O time perdeu na última quarta-feira para o Internacional pela Copa do Brasil e já viajou lá para o sul do país, onde amanhã vai enfrentar o Coritiba às 19h, lá no Couto Pereira. E o técnico Eduardo Souza falou sobre essa disputa. O Coritiba, independente da posição que se encontra, ele é um candidato direto. E nós temos batido bastante com os atletas sobre esses confrontos, né? Nós acabamos, dentro desses 18 jogos, conseguindo alguns resultados contra equipes que, teoricamente, brigam e estão brigando na parte de cima e deixamos a desejar, principalmente nos confrontos diretos, né? Que foram com o Sport Casa, o próprio Ceará, o próprio Goiás, e nós sabemos que dentro do campeonato, esses jogos contra os concorrentes, para o seu primeiro objetivo, eles são importantes. E o Coritiba é um concorrente, né? A diferença hoje é de 6 pontos. Então, numa competição com os 3 pontos, ela pode te dar uma margem maior para um adversário direto. Você pode abrir uma margem para o Z4. Também sabemos que uma derrota pode diminuir essa margem. Então, nós estamos tratando como um jogo muito importante, não só para a gente conseguir essa pontuação que seria importantíssima na nossa caminhada, mas também para segurar um concorrente direto dentro do objetivo do campeonato. Vocês concordam? O Coritiba é mesmo um concorrente direto do Atlético Goianiense ali? Embora o Coritiba esteja também numa zona de rebaixamento, o Coritiba não vai ter o seu artilheiro Robson, jogador que fez 6 gols no Campeonato Brasileiro, tem um total de 10 na temporada. Coritiba está sem treinador, o Pachequinha, quem vai comandar o time. Contratou um treinador agora que só vai assistir o jogo, que era do Avaí, treinador desses novos. Mas é um time que vai jogar em sua casa, um time que está precisando vencer, e o atleta também está precisando vencer, porque deu uma travada, não é? E precisa voltar a vencer. O Atlético vai aproveitar, de lá de Coritiba já vai embora para o Rio Grande do Sul, onde na semana que vem já enfrenta o Inter pela Copa do Brasil. O técnico é o Rodrigo Santana, jovem. Era do Avaí, trabalhou no Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, né? Também. Mas é um confronto direto, sim, porque o Atlético tem que pensar por etapas. Não adianta pensar lá na frente, o Atlético vai brigar para ficar entre os 8, entre os 10. Primeiro, um passo de cada vez, garante a pontuação, que é o discurso que o Eduardo adotou desde que assumiu o posto de treinador na vaga do Wagner Mancini. O Mancini já vinha com esse discurso também, chegar aos 45, 46 pontos. Aí, chegando nisso, ainda tem campeonato, aí a gente pensa no próximo passo. E é o certo, o Atlético tem que fazer isso sim, e por isso esse jogo de amanhã é tão importante, para segurar um concorrente e já abrir vantagem para o Atlético já chegar a uma boa pontuação ao final desse primeiro turno. Rupert, você acha que o Atlético tem que focar mesmo nessa permanência na Série A? Focar na permanência na Série A e continuar pensando um pouco mais.
nenhuma vaga para a Sul-Americana. Depois da derrota para o Internacional, eu acredito que o Adson Batista deve ter reunido lá os jogadores, a comissão técnica, e aí quando ele conversa, quando ele acerta ali esses detalhes com comissão, com jogadores, o time vem diferente. E o Atlético ganha para esse jogo 6 atletas que não jogaram contra o Inter. 7. Tá 7 porque reforçado. estão Marlon 7. Freitas, né? Pois é, já está reforçado. Então o Atlético tem tudo para vencer bem o Curitiba e depois ir lá para o Internacional, para o jogo com o Inter, para uma parada dificílima, tentar ganhar na Copa do Brasil do Inter lá dentro do Beira-Rio. Volta 7, 4 titulares, né? Muito Exatamente. importante isso para o Atlético Goianiense, para esse jogo contra o Curitiba. Vai né? ter todo mundo praticamente à disposição, né? Exceção indo Marlon, que ainda não é certa a presença dele, que é o jogador principal do time do Atlético. Até porque podem segurar, preservando um pouquinho para terça, né? Mas eu acho que o Atlético agora, nesse momento, se você quer saber minha opinião, Vitor, Rupert, Thaís, o Atlético está muito mais focado no Campeonato Brasileiro, onde ele joga pela permanência. Porque a Copa do Brasil, convenhamos, é possível, mas está muito mais distante do que uma permanência do Sim. Atlético na Série A. Concordo. Você concorda, Vitor? Concordo, sim. Esse jogo de amanhã é importante demais, pelo que a gente tem falado, e contar com tantas voltas ajuda muito. A gente vê que no começo do último jogo, o time do Atlético sentiu um pouquinho a falta desses atletas e teve uma surpresa boa, né? Entre tantas mexidas que o time teve no jogo passado, o Luan, Uma lateral revelação. direito. Pois é, entrou muito bem, quem sabe uma novidade para brigar forte pela titularidade com o Dudu, que muitas vezes foi contestado, mas jogador bem regular, e com o Arnaldo, que chegou e ainda não conseguiu decolar no elenco atleticano. Vamos ver como é que está a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro agora. Em primeiro lugar, o Internacional, 35 pontos, seguido do Flamengo também com 35. Em terceiro lugar, o Atlético Mineiro com 32. Em quarto, temos o Fluminense com 29. Em quinto, São Paulo com 27, seguido do Santos também com 27. Em sétimo, Palmeiras com 25. Agora o bloco dos 24 pontos, a gente tem Fortaleza e Grêmio. Em décimo lugar, Ceará com 22. Em 11º, o Atlético Goianiense também com 22. Em 12º, Sport com 21, seguido do Corinthians, que também tem 21. Em 14º, Bahia com 19. Bragantino, 15º, com 19. 16º, Botafogo com 19. Abrindo a zona do rebaixamento, ali apenas um pontinho do 16º colocado, Vasco com 18 pontos. 18º, Atlético Paranaense com 16. Em 19º lugar, Coritiba com 16. E na última colocação, Goiás com 11 pontos. Alguma surpresa aí após essa rodada? Nenhuma, né? Ali tem uma divisão, até o sexto colocado é Libertadores, né? Sim. 4 direto, 2 na fase de grupos. Mata-mata lá. Depois vem até o 11º Sul-Americana. Acho que é o 12º, né? 12º. 12º. Então o Atlético hoje estaria, né, numa chamada Sula, né, como eles falam, Sul-Americana, Copa. Mas a posição do Atlético nesse momento, o Atlético com 22 pontos, tendo um jogo a mais, tendo um jogo para fazer para fechar o primeiro turno, eu acredito que ele alcançou com esses 22 metade dos pontos necessários para a permanência na Série A, porque com 44 eu acredito que fica. E ele pode chegar aos 25, tranquilizando mais ainda o seu torcedor para poder disputar um segundo turno bem mais tranquilo. E agora a gente vai conferir os jogos da 19ª rodada do Brasileirão na tela para você. Sábado, dia 31, último dia do mês de outubro, 5 da tarde, Botafogo enfrenta o Ceará no estádio Newton Santos. 7 da noite, o Corinthians recebe o Internacional na Neoquímica Arena. Ainda no sábado, 7 da noite, Coritiba e Atlético Goianiense, 7 da noite no Couto Pereira. 9 horas, Fortaleza e Internacional no Castelão. No domingo, dia 1º de novembro, 4 da tarde, Flamengo e São Paulo no Maracanã. Também Sport e Atlético Paranaense no mesmo horário na Ilha do Retiro. 6h15, Santos e Bahia na Vila Belmiro. 8h30, Goiás e Vasco no Estádio Alê Pinheiro. 5 da tarde da segunda-feira, dia 2, dia de finados, Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque. 8 da noite, Grêmio e Red Bull Bragantino na Arena do Grêmio. E é isso. Isso é brincadeira, Daqui a né? pouquinho a gente fala de Série Futebol, C. eles apertaram esse calendário, falaram que dava para tudo, a gente ainda cria campeonato goiano aqui.
Hoje você vê uma choradeira danada dos clubes em relação ao excesso de jogos e não respeitam mais data, é dia de finados, é futebol, é tudo. Não existe. Daqui a pouco estão marcando futebol também, sexta-feira santa, não é? Porque acabou. E o interesse da televisão, jogo domingo, 8h30 da noite, uma coisa assim, sem sentido, né? Não tem público, a televisão põe a hora que ela quer. Exatamente. Né? A televisão vai buscar o que é, que dá mais audiência na disputa entre eles lá. Então vamos determinar o horário. Então a televisão é quem manda na tabela do futebol brasileiro. E fora os jogos dos goianos, né? Esse jogo promete ser bastante interessante. Segunda-feira, Palmeiras e Atlético Mineiro, 5 da tarde. Ruim para a gente acompanhar, né? Durante o nosso horário de produção do programa, mas promete ser um jogo bem interessante. Assim como o Flamengo e São Paulo, né? O time de São Paulo vai com tudo para cima do Flamengo, vai dar espaços. Promete ser um bom jogo também, bem atrativo. Qual jogo você acha que vai pegar fogo, Rupert? Segunda-feira é feriado, Evandro, mas nós vamos estar aqui Nós trabalhando trabalhamos, normalmente. trazendo vai ter o jogo do alegria. Palmeiras, trazendo alegria pro povo. E ó, o Flamengo, na toada que ele está indo, é perigoso ele dar trabalho pro Atlético, pro Inter, levar mais um campeonato, viu, Thaís? Tá levar certo. mais um campeonato. O pessoal está mandando um recadinho. Abraços para o Evandro Gomes, Rui César Atleticano. Parabéns pelo programa, Thaís. O Obrigado, Rui. Vamos ver aqui. Boa noite para você, Thaís, e seus meninos. Thaís, depois do depoimento do Adson Batista após o jogo contra o Internacional, o meu Dragão se consolidará como o mais forte de Goiás ao contratar um novo técnico. Quem será? Vanderlei Luxemburgo? Aguardem. Vitor Lins mora no setor central de Goiânia. E aí? Os nomes especulados no Atlético Goianiense. Eu acho que o Atlético não faria essa besteira. Trazer o Vanderlei para cá seria status por um pouco tempo. E um gasto que talvez não compense o trabalho que desenvolve o Vanderlei nos tempos de hoje. O Vanderlei, dos últimos clubes que ele passou, 6, 7 clubes, todos eles ele foi dispensado. E provavelmente ele ganha dinheiro de todos eles até hoje, porque ele não faz contrato sem multa. Multas altíssimas, né? Então ele saiu do Palmeiras, o Palmeiras deslanchou. E tá sem treinador, assim, Então. aquele chamado treinador que vem, resolve tudo no mercado, né, Evandro? Mas eu acho que o Atlético hoje tem treinadores aí que estão em disponibilidade. Falou-se no Marcelo Cabo, não seria talvez uma situação ideal para o Atlético. Hoje você tem o Thiago Nunes, que está desempregado, você tem o Roger. Thiago Largue. O Thiago, mas esses dois estão acima, né? Mas aí o Atlético fala, não pode pagar o salário deles. Então vai ter que se contentar com um desses outros, né? Com o Largue, com que se adequar ao perfil Zé e Ricardo, couber no bolso. Exatamente. Então, essa é a fórmula matemática que eles buscam, é bem difícil nesse momento também, né, O menino? Lisca doido, que é a paixão de muitos Tá no clubes hoje, Ameriquinha, tá não empregado, quer sair lá não, já sair. receberam 3 propostas, diz que não sai de lá não, quer ficar quieto por lá mesmo. Botafogo, Corinthians, você vê um monte de time querendo ele, Procurando né? treinador. E nesse ponto ele tá bancando, ele não tá doido não. Tá ficando num time que deve subir. Vamos abraçando aqui também o Carlos da Vila Luci, aqui de Goiânia. Parabéns ao Mito Evandro Gomes, aqui é o Camilo Vanúcio. Sou o Dragão e sou Palmeiras. Tá vendo? A gente tá Grande recebendo. Camilo, um abraço. Boa noite, Thaís. A gente precisa ajudar a torcida do Dragão. Essa situação, Mateuzinho precisa ser esclarecida. Ajuda a torcida. Zé Carlos do setor Bueno, querendo saber por que o Mateuzinho está sendo preterido lá no Atlético Goianiense. Olha, o Mateuzinho, o Vitor acompanha, Vitor, o Rupert você que acompanha, também. conta pra Não, gente. porque eu tenho acompanhado umas entrevistas do Adson, e o Adson eu considero o maior dirigente aqui do futebol goiano, mas às vezes ele comete alguns equívocos, como esse de falar publicamente o descontentamento dele com o Mateuzinho, porque quando a imprensa pergunta para ele sobre o Mateuzinho, ele parte para uma situação talvez de menosprezo ao jogador. Eleva o tom, né? Ele eleva o tom, parece que ele não gosta do jogador, não gosta do modo como ele joga, não sei o que acontece. Mas todas as vezes que alguém toca nesse assunto com o Adson, ele eleva o tom mesmo assim, né? E falou que o jogador, por exemplo, ele entrou na partida contra o Inter, quando questionado, e foi até a Natália Freitas que fez uma pergunta sobre, ela é Ele foi repórter lá super deselegante do com ela, né, Sistema mano? Sagres, ele falou assim, ele entrou, resolveu alguma coisa? Né? Então, aquela coisa que o presidente não pode falar de um jogador. Pode porque ele vai manifestar. magoar o jogador e, de quebra, ele vai magoar os companheiros do jogador. Só que o Mateuzinho, né, vale lembrar, não resolveu nesse jogo, mas contra o Red Bull Bragantino foi dele o gol da vitória.
2 pontos importantíssimos que o Atlético conquistou no finalzinho. Participou bem contra o Fluminense, ele e o Matheus Vargas decidiram o jogo, aquela classificação na Copa do Brasil. Então, ele ajuda bem. Não é à toa que imprensa e torcida gostam e cobram muito a presença mais constante do Mateuzinho na equipe do Atlético. No Atlético tem isso, jogador que vai, assim, a torcida pede, a imprensa lembra, ó, tá jogando bem, merece uma chance. Os dirigentes, a comissão técnica, eles viram contra o jogador. Sabiam disso? Não, né? Você está contando, então, a gente está sabendo agora. É. Gente, ó, abraçando o Isaac, ao Walter Menezes e a Shirley do Jardim Vila Boa. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Segura aí.